Ordem de grandeza. Vamos lá. O que é isso? A gente vai falar desse assunto agora, que é uma boa ferramenta quando a gente está interessado não em saber exatamente o resultado de um cálculo ou quanto deve ser alguma grandeza, alguma variável, valor exato ou uma boa aproximação. A gente só quer saber mais ou menos por alto. Por exemplo, imagina vocês engenheiros lá arrasando e vocês precisam saber quantas toneladas de um certo material precisa para a próxima etapa do projeto. E a ideia não é vocês saberem de cara quanto exatamente é, mas se está na ordem de toneladas, de dezenas de toneladas, ou se da ordem de centenas de quilos, por aí. A ideia é fazer uma estimativa em termos de potências de 10 de uma certa grandeza numa certa unidade. Para provocar um pouquinho, eu gosto desse tweet maravilhoso, com o Nazaré de brinde. E, bom, o que é absurdo? 500 miligramas é meio grama. E 1 grama, 1 sobre 1000 quilos. Então tem fator de 2000 aqui. Bastante, certo? Mas o que eu queria propor para vocês é, e se fosse 500 gramas é quase 1 quilo? É absurdo falar que 500 gramas é quase 1 quilo? O que vocês acham? Enquanto vocês vão pensando nisso, eu vou propor um exercício para vocês pensarem ou pausarem o vídeo, irem na cozinha de vocês e pegarem alguma coisa que tenha 100 gramas, que vocês saibam que tem 100 gramas na embalagem, uma que tem meio quilo e uma que tem 1 quilo, beleza? Ou então, imaginem que eu entrego para vocês um saco de feijão e pergunto, esse saco de feijão tem 100 gramas ou 1 quilo? Para vocês pegarem, sentirem e adivinharem. Só que eu não falo para vocês que esse saco de feijão, na verdade, tem meio quilo. O que vocês acham que vocês iam adivinhar sobre esse saco de feijão de meio quilo? Vocês acham que vocês iam chutar que ele tem 100 gramas ou que ele tem 1 quilo? Bom, 500 gramas. Tá mais para 100 gramas ou tá mais para 1 quilo? Se a gente pensar em termos do número em si, a gente tem aqui entre 100 e 500 gramas, a gente tem um intervalo de 400 gramas, e entre 500 e 1 quilo, a gente tem um intervalo de 500 gramas. Então, evidentemente, 500 gramas, 500 é o número que está mais próximo de 100 do que de 1000. Simplesmente pela subtração que a gente está fazendo ao comparar a distância entre os números. Pois bem, vocês chutariam o que mesmo para o saco de feijão? Eu suponho que vários de vocês tenham considerado chutar 1 quilo. Pois é. Então, aparentemente, essa comparação de números baseada simplesmente na subtração não representa tão bem a nossa percepção de quantidade das coisas. Então é o seguinte, eu falei de potências de 10, vocês lembram? Tonelada, dezenas de tonelada ou centenas de quilo. Como que a gente sabe que potência de 10 é um número? Primeiro, a gente tem que fixar uma unidade. Vamos fixar gramas. 1000 gramas é 10 a terceira gramas. 100 gramas, 10 a 2 gramas. E 500 gramas é igual a 10 a quanto gramas? Bom, esse número aqui vai estar entre 2 e 3, concordam? Mas quanto que é exatamente? Reparem que a pergunta que a gente está fazendo é a seguinte. 10 elevado a sei lá quem é igual a 500. A gente quer saber o expoente ao qual a gente tem que levar um número para dar outro. Tem uma função que responde exatamente isso para a gente. Ela faz o inverso de elevar um expoente, que é justamente o logaritmo. Logaritmo de um número A numa base B é igual a x, significa o seguinte, o que o log está fazendo? Ele está falando a que número que eu tenho que elevar a base para obter esse cara. A que número que eu tenho que elevar a base para ter esse cara.
Ora, é exatamente a pergunta que a gente tem ali, não é? Então, ó, esse cara aqui, se a gente fizer a tradução, o A é 500, o B é 10 e o X é a interrogação. Então, o que a gente quer saber ali, que potência de 10 que é o número 500, só fazer o log de 500 na base 10. E a gente acha esse cara. Convido vocês a fazerem a mesma coisa, tá? Log de 500 na base 10. Vou pôr só dois algarismos significativos. 2,7. Agora pensa o seguinte comigo. 2,7 tá mais para 2 ou para 3? Se a gente for olhar aqui, potência de 10, que é o número, o 500 está mais perto do 100 ou do 1000? 500 é 10 a 2,7. 2,7 está mais perto de 3 do que de 2. Então, olhando que potência de 10 que o número é, nesse sentido de proximidade, o 500 está mais perto do 1000 do que do 100. Já combina mais com essa nossa percepção de quantidade das coisas. Beleza. Onde está o meio ali? O 10 elevado a 2,5. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a meio. Ora, 10 elevado a meio nada mais é do que raiz de 10. Sugiro que vocês chequem isso também. Vou pôr esse símbolozinho aqui, que é de aproximadamente 3,16. Muitas vezes o pessoal aproxima para π também, é bem comum. Enfim, 316, né? Melhor assim. 316 está onde aqui nessa brincadeira? Aqui a gente tem 316. Eu vou programas porque a gente está pondo unidade em tudo, então vamos ser consistente. O que a gente tem no final das contas? A gente tem aqui 10 elevado a 2, 10 elevado a 2,5 e aqui 10 elevado à terceira potência. Então, essa prática ou ideia de estimativa, que a gente chama de ordem de grandeza, que é baseada em que potência de 10, que é o número e não no número em si, a gente tem que o seguinte, a galera que tá, todos os números que estão aqui entre 100 e 316, a gente diz que eles são da ordem de grandeza de 100. Por quê? Porque eles são uma potência de 10 que está mais próxima de 10 a 2, da potência inteira 2. Ao passo que a galera que está daqui para cá, de 316 até 1000, na verdade até 1316, inclusive. Errou feio, errou rude. Bom, além de acertar a besteira que eu fiz, aproveitar e colocar um bônus. Raiz de 10 vezes 100 tá por aqui. Quanto que é a raiz de 10 vezes 1000? Mais ou menos aqui. 3.162. Aqui embaixo eu estou colocando os números em azul, os números em si, certo? Se a gente fizer em cima uma escala, acompanhando essa escala, e escrever não o número em si, mas que potência de 10 que ele é, o que a gente vai ter? Aqui, potência 2, 10 ao cubo, 10 a 4 não coube. Aqui o 500 era que potência? 2,7. No 316, 2,5. Onde está o 3,5? Aqui. Exatamente aqui. Enquanto 5.000 é 10 elevado a 3,7. A gente não está olhando mais para o número em si, mas sim para que potência de 10 ele é. E é isso que fundamenta o conceito de ordem de grandeza. Vocês viram aqui no arredondamento, ele não está no 5 vezes 10 a sei lá quanto, ele está no raiz de 10. Por isso que, como que a gente determina a ordem de grandeza de um número? Primeira coisa, convém escrever em notação científica. Por quê? Porque em notação científica, esse número aqui, se ele for maior ou igual a raiz de 10,
significa que esse número aqui é uma potência de 10 que está mais para n mais 1 do que para n. E se esse x for menor do que raiz de 10, significa que ele está mais pertinho do 10 elevado a n. Tá legal? E como que a gente fala dessas coisas? A gente fala assim, que esse número é da ordem de 10 a n ou de 10 a n mais 1, no caso. Ou a gente fala que a ordem de grandeza é o expoente e como que a gente escreve com esse símbolo aqui. Então, intervalo fechado, 2,5, até aqui 3,5, só que aberto. Todo mundo aqui nesse intervalo, aberto aqui e fechado aqui, é da ordem de grandeza de 10 a terceira. Aqui no intervalo fechado, aqui até aberto lá no 4,5, que daí vai ser raiz de 10 vezes 10 a quarta. A gente teria ordem de grandeza 10 a quarta. E uma coisa de bônus, se vocês repararem, a escala linear aqui, que é comparando os números, é sempre o mesmo espaço. 100 daqui até aqui, 100 daqui até aqui. Agora, reparem o seguinte. Qual a distância aqui na escala entre o 2 e o 2,5 e o 3 e o 3,5? Olha só. Entre o 2 e o 2,5, a gente tem esse espacinho. Entre o 3 e o 3,5, a gente tem esse espação. E isso tem a ver com algo que vocês, em algum momento, vão ver na formação de vocês, que é a escala logarítmica. Tá? A mesma escala logarítmica que está bem presente em gráficos da Covid, é essa ideia da escala logarítmica. Um exemplo que eu acho divertidinho. Vai misturar ordem de grandeza, transformação de unidades e conta sem calculadora. O que é um mol? É uma unidade de quantidade de matéria. É uma unidade básica na SI, isso foi uma mudança recente, inclusive, mas é uma unidade baseada em algo que é contável. A gente pode falar 1 mol de água. São 6 vezes 10, eu estou aproximando, tá? Já que eu quero calcular no final dos contos uma ordem de grandeza, então tudo bem deixar só o 6. 10 a 23 moléculas de água. Isso corresponde a 18 gramas de água. E como a densidade da água é aproximadamente 1 grama por ml, isso daqui corresponde a 18 ml de água. Um rolinho bem pequenininho, né? Beleza. A gente pode aplicar mol, como ele é baseado numa contagem, a gente pode aplicar mol a qualquer coisa contável a princípio. Os químicos não gostariam disso, mas vamos brincar um pouquinho. A idade do universo são 14 bilhões de anos, aproximadamente. De novo, eu quero fazer uma estimativa de ordem de grandeza. Bora lá. 14 bilhões de anos. Bilhão é 10 a quanta? 1000, milhão, bilhão. 14 vezes 10 a nona anos. Em mols de segundos. Para converter em mols de segundos, a gente precisa converter para segundos. Vamos praticar o multiplicar por 1 agora. Vamos multiplicar por 1 com um ano embaixo. Um ano, que eu tenho em mente, é 365 dias. Continuo convertendo, dia em cima, eu vou colocar dia embaixo. Bom, o que eu tenho fresco na cabeça é 24 horas. 1 hora, 60 minutos, vezes 1 minuto, 60 segundos. O que a gente tem aqui com as unidades? Ano cortou, dia cortou, hora, minuto, sobrou segundo, mas a gente quer segundo.
Não, a gente está fanfarrão e a gente quer mols de segundos. O segundo tem que estar embaixo para cancelar e 1 mol de segundo são 6 vezes 10 a 23 segundos. Cancelou o segundo, a gente está com a unidade que a gente quer. Agora, para organizar a brincadeira, vamos simplesmente copiar os números. Eu parei nesse 60 aqui. Esse 60 vai cancelar com 6, daí eu vou ter 10. E ficou esse 10 a 23 embaixo, que vai subir com o 10 a menos 23 mols de segundos. Agora eu vou começar a colocar um sinal aqui de aproximado. Sem calculadora, não quero nem olhar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses números mais quebrados e dar uma maciada neles. 14 eu vou deixar do jeito que tá. 365, pelo amor de Deus, eu vou pôr 350, né? Vou fazer assim. Eu tenho 24 e 6. 24 é 4 vezes 6. Vezes 6 de novo aqui, agora eu cato as potências de 10. Uma coisa que ajuda é ir sublinhando o que a gente já contabilizou. Agora 10 a quanta? 9 mais 2 menos 23. Beleza? 9 mais 2 menos 23. Agora eu vou continuar para esse lado aqui com 1 igual, porque eu vou só reescrever. Momento malandragem pra caramba aqui agora. 14 é 7 vezes 2. 350 é 7 vezes 50. 4 vezes 36. Será que isso dá bom pra gente? Vamos ver, né? Vezes 10 a menos 12. Por que eu fiz isso? Muita malandragem aqui. Porque se eu juntar 7 com 7, dá 49. Se eu juntar 2 com 50, dá 100. Daí a gente brinca bem, né? O que eu faço com esse 4 vezes 36? Eu vou fazer o seguinte. 4 vezes 36, eu vou pegar o 36, aproximar para 35. Então isso daqui vai ser 2 vezes 72. E daí, agora eu vou voltar a aproximar. Mais uma aproximação, na qual eu aproximo 49 por 50, vezes 100, vezes 2, vezes 70, vezes 10 a menos 12. 50 vezes 2 dá 100, 10 ao quadrado. Aqui a gente tem 10 ao quadrado. Aqui a gente tem 10 a 1. Eu vou manter essa aproximação. Então, a idade do universo é aproximadamente 7 vezes 10 a menos 12 mais 5. Ou seja, aproximadamente 7 vezes 10 a menos 7. É isso que a gente queria? Não, a gente quer a ordem de grandeza da idade do universo. Qual a ordem de grandeza de 7 vezes 10 a menos 7? 10 a menos 6. Temos aqui, então, a idade do universo é da ordem de 1.000.000º de mols de segundos. Lembram quanto que é mesmo um mol? Um golinho de água tem 1 milhão de vezes mais moléculas de água do que o universo tem de segundos.